Caros seguidores, caros ouvintes do Programa Inclusive, o Programa Inclusive que surgiu em 2018 para prestar um serviço para a pessoa com deficiência. Ele surgiu com esse objetivo, trazer pautas sociais, e aí fomos ampliando para outros temas, como saúde para a população e longevidade, fala de idosos em edições especiais. Imagina só um idoso com deficiência, né? É uma situação que a gente precisa pensar. E para trazer aqui pontos importantes e trazer aqui algumas discussões e responder algumas perguntas sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a gente está com a Laura Brito. Ela é advogada, especialista em direito da família e de sucessões. Tudo bom, Laura? Tudo bem, Rosa? Que satisfação estar aqui hoje com você e com os ouvintes do Inclusive. Muito obrigada. Laura, você também possui doutorado e mestrado na USP e é professora de cursos de pós-graduação, né? Possui alguns livros, já publicou alguns livros e artigos na área do direito. Mas, enfim, hoje a gente trouxe essa pauta que eu acabei de mencionar, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A gente vê aí que essa legislação transformou esse com deficiência, certo? Mas ela está completa, ela já está se tornando um pouco obsoleta, está faltando alguma coisa? Fala um pouquinho para a gente. Bom, Rosa, eu particularmente sou uma grande partidária da legislação brasileira, né? A gente usa duas nomenclaturas, tanto Lei Brasileira de Inclusão quanto Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando a gente usa essas duas expressões, a gente está se referindo à mesma legislação, à mesma norma que é de 2015, e eu particularmente acho que não podemos de jeito nenhum falar em norma obsoleta ou que esteja faltando alguma coisa. Eu particularmente gosto muito, eu costumo brincar que pode parecer piegas, mas eu chego a me emocionar ao ler a Lei Brasileira de Inclusão. A nossa legislação, ela é um reflexo da Convenção de Nova York, ou seja, da Convenção no Direito Internacional, que traz as melhores diretrizes para a gente poder tratar os direitos das pessoas com deficiência, uma legislação respeitosa, uma legislação que leva em consideração a autodeterminação, a dignidade e toda a questão da autonomia das pessoas com deficiência. Então, nós temos uma legislação muito interessante, muito bem feita e muito atual. Então, eu não diria que a gente tem problemas com a nossa norma, né? A gente tem, claro, toda uma lacuna de efetividade, de educação, de fazer com que essa norma chegue até as pessoas, esse trabalho que eu acho que até o trabalho de vocês se insere nesse papel, né? Esse papel informativo, esse papel educativo, comunicacional, que é tão importante. Mas na legislação, particularmente, eu não vejo problema nenhum, Rosa. Que maravilha saber disso. Muito bem. O que define, portanto, do ponto de vista jurídico, uma pessoa com deficiência? Fala um pouquinho para nós. Excelente. Bom, Rosa, antes mesmo que eu possa falar dessa definição, eu sempre gosto de sugerir a quem nos ouve que leia a Lei Brasileira de Inclusão. Eu vou explicar por quê, né? As pessoas, elas têm um temor da legislação, no sentido, se eu abrir para ler vai ser chato, vai ser difícil, eu não vou conseguir entender porque não tem informação jurídica. Isso deve ser afastado. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é uma legislação claríssima, e ela traz uma coisa muito interessante, que existem alguns modelos de norma, que é uma espécie de glossário introdutório. Essa norma, então, ela tem dicionário no seu início, trazendo definições, trazendo explicações e parâmetros para quem pretende conhecer esse tema. Então, minha primeira sugestão para quem nos ouve, Rosa, entra na internet, primeira parte, porque todo esse conteúdo informativo está na própria norma. Dito isso, né, a gente vai ter o conceito de deficiência, ele traz várias hipóteses, elas são
e diferenciá-las é relevante. Primeiro, a gente tem uma deficiência que é a deficiência física. A deficiência física significa que alguma parte do corpo de uma pessoa, né, existe ali uma disfuncionalidade que vai diminuir a sua interação com o mundo. Então, essa pessoa pode ter uma deficiência nos membros inferiores, uma deficiência superiores. Isso é deficiência física. A deficiência intelectual já é um outro tipo de deficiência e ela vai ter como parâmetro um não atingimento dos marcos de desenvolvimento intelectual por uma pessoa. Então, por exemplo, a pessoa com síndrome de Down é um exemplo assim mais comum entre nós. Então, no seu desenvolvimento, aquela pessoa não vai atingir os marcos esperados de desenvolvimento para determinada idade. E, por fim, a gente tem a deficiência sensorial, as pessoas que têm deficiência auditiva, deficiência visual. Então, vejam que são casos diferentes, com repercussões diferentes, mas a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai trazer aí a grande transformação de chamar a atenção de que o desafio da deficiência não está na deficiência, nem na pessoa, né, que traz essa circunstância. A deficiência, ela é desafiadora por causa das barreiras que a sociedade coloca para essa pessoa. Né? Uma pessoa que é cadeirante não é problema nenhum, isso é parte da diversidade humana. O problema é a gente construir estruturas e dentro de uma cidade, estruturas dentro de um edifício que não permitem que uma pessoa cadeirante acesse. Então, pensa em barreiras arquitetônicas, barreiras urbanas, isso sem falar nas barreiras atitudinais, né, os nossos comportamentos capacitistas. Então, o desafio dessa pessoa, Rosa, não é a sua deficiência. Isso é diversidade humana. Estima-se que 25% da população brasileira tem alguma deficiência. O desafio dessa pessoa é ter que lidar com uma sociedade que lhe impõe barreiras desnecessárias, né? Uma arquitetura, uma cidade, uma sociedade que não se abre para essa realidade. Rosa. Muito bem. Só para a gente reforçar aqui, você destacou a importância da população, da sociedade ler a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência para se inteirar o que rege a lei. E aí você levantou esse ponto que ainda falta muita consciência com relação ao design universal dedicado para a pessoa com deficiência, né? A acessibilidade ainda é um ponto que precisa aí ser explorado, ser as empresas, por exemplo, precisam ter consciência da importância de inserir a acessibilidade arquitetônica e acessibilidade comunicacional, né? Essa acessibilidade das palavras, a acessibilidade da compreensão do que é a deficiência. Deficiência, na verdade, todos nós temos especificidades, né? Então, cada qual, no momento que uma pessoa te recebe, no momento que uma pessoa te conhece, ela precisa te entender. Acredito que esse é o ponto de partida. Se você concorda comigo nessa minha observação, a gente tem aqui uma questão agora jurídica, né? Que, como você é advogada, eu gostaria de saber o seguinte: existe guarda adulta? Existe guarda da pessoa adulta com deficiência? Explica um pouco para a gente. Excelente pergunta, Rosa. Bom, né, lembrando aqui, só complementando a sua fala, né, realmente as pessoas precisam buscar essas informações e por isso a minha sugestão de ler a legislação, porque ela é tão clara, né, essa questão que você colocou do que é design universal, do que é barreira arquitetônica, o que são os recursos de comunicação aumentativa e ampliada, ou seja, a nossa lei, ela abarca toda essa discussão dos mecanismos que hoje existem para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva e mais respeitosa. Então, a gente precisa acessar essa informação. Isso, sem sombra de dúvidas, é importantíssimo. Todas essas expressões que você usou tão bem
tem aqui, né, para a gente discutir uma sociedade mais adequada, uma cidade mais adequada, estão na legislação. A gente tem uma legislação muito atual que vai falar disso, de design universal, que vai falar sobre os recursos de uma comunicação respeitosa. É impressionante isso. Mas, bom, chegando aqui na pergunta que você me trouxe, que eu acho que é muito importante, eu acho que a gente passa, dentro dessa lógica capacitista, Rosa, por um processo de infantilização das pessoas com deficiência. A pessoa adulta com deficiência, ela não é uma criança. Pode parecer meio óbvio dizer isso. Quando a pessoa escutar essa frase, ela vai falar, mas é lógico. Não, não é lógico. Há um comportamento capacitista de infantilização das pessoas com deficiência. Uma pessoa adulta, 30, 40, 50 anos, né? Com, por exemplo, o exemplo que eu dava, síndrome de Down, essa não é uma criança. Ela é uma pessoa adulta, ela tem vontade, ela tem autodeterminação e mais. Dentro de algum limite, inclusive, ela tem capacidade de manifestar a sua vontade. A gente sabe, depois a gente pode discutir instrumentos jurídicos, que talvez essa pessoa não tenha discernimento, por exemplo, para compra e venda de um imóvel, ou para administração de alguma renda, mas essa pessoa ela tem autodeterminação, ela tem vontade, ela tem percepção de gênero, ela tem vivência de sexualidade, ela pode ter vontade de formar uma família, ela é uma pessoa adulta e ela não pode ser tratada como uma criança. E aí, entrando na seara do direito, né, eu sempre observo que as pessoas tendem a usar a palavra guarda para pessoas adultas com deficiência. Ah, eu tenho a guarda da minha filha. Você vai ver, é uma mulher de 25 anos, mas com uma deficiência intelectual. Não, guarda a gente tem dos nossos filhos de menos de 18 anos, ou seja, são crianças e ou adolescentes. Depois dos 18 anos, ninguém nunca estará sob a guarda do outro. Pode ser que haja ali um instrumento jurídico de representação, como, por exemplo, a curatela, ou eventualmente um instrumento jurídico de apoio à decisão, como é a tomada de decisão apoiada, mas guarda nunca mais. As pessoas que nos ouvem podem achar que isso é um purismo, mas não é. Quando a gente vai repetindo expressões que acabam sendo capacitistas, ou seja, chamando pessoas adultas de pessoas sob guarda, eu estou reforçando a ideia de que essa pessoa é incapaz como uma criança, e ela não é. A capacidade dela se presume. Eu posso até comprovar que ela não tem capacidade, como eu disse, para vender uma casa, mas a capacidade dela se presume, a sua possibilidade de vivência de gênero e sexualidade, né, a sua vontade de formar uma família, é diferente. Se eu tenho uma criança, né, eu não posso incentivar casamento infantil. Agora, uma pessoa adulta com deficiência, ela pode ter vontade de fazer um planejamento familiar. Então, veja como é diferente, e por isso a gente tem que superar esse paradigma social de infantilização de pessoas com deficiência. E um dos meios que isso começa é de usar as expressões corretas. Guarda é aquilo que pai e mãe entende quem tem menos de 18 anos. Fez 18 anos, não existe mais esse vínculo jurídico da guarda. Isso faz sentido para você, Rosa? Na verdade faz. Eu também, assim como ouvinte e aqui jornalista, né, também em alguns momentos, como você até nos orientou, a gente precisa ler, né, para entender um pouquinho mais, mas a sua explicação foi excelente. E aí, o que que acontece? Você, dentro das possibilidades de comunicação e autonomia, a pessoa adulta com deficiência pode tomar decisões como casar, constituir Sim. uma união estável. Essa é uma polêmica também, né? Porque há quem diga que uma pessoa com deficiência não pode ter um relacionamento ainda. Há quem diga isso ainda. Fala um pouquinho disso para a gente. Rosa, é engraçado porque quando eu olho para trás, né, a gente está falando de menos de 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, e falo por mim mesmo, assim, quando ela chegou, eu falei, nossa, mas que absurdo, mas a minha cabeça também mudou, e por isso essa importância da legislação como um agente transformador. Quando o Estatuto da Pessoa com Deficiência chega, né, e se consolida e traz muito forte essa ideia de que as pessoas com deficiência, elas também têm direito ao livre planejamento familiar e por isso podem casar e podem constituir união estável, isso foi chocante.
Foi muito chocante. Mas hoje eu olho para trás em menos de 10 anos e falo, nossa, como que foi chocante? Por que que isso foi chocante? A gente foi transformando essa dimensão. É claro que a gente pode fazer uma discussão rasa e uma discussão mais profunda. A resposta rasa é: a lei permite, pronto, não tem o que discutir. A lei permite que pessoas com deficiência, inclusive intelectual, se casem, constituam união estável. Agora, o outro ponto é mais profunda do fato de que essas pessoas se relacionam. Isso acontece, né? É do plano dos fatos, é do plano da vivência. A gente não podia continuar fingindo que isso não acontecia. E dentro dessa discussão mais complexa também, é claro que a gente vai ter que se perguntar qual o grau de discernimento dessa pessoa, qual a estrutura familiar que ela tem para suportar de maneira saudável e não abusiva esse relacionamento. A gente sabe que há recortes de gênero, há recortes de classe. É óbvio que eu não sou ignorante, eu não estou achando que todas as pessoas com deficiência podem, mas assim, deveriam viver relacionamentos sem qualquer análise desse tipo. Mas a gente tem que revelar um olhar menos capacitista, um olhar não capacitista. As pessoas com deficiência também desejam formar uma família, né? A nossa sociedade vangloria isso. Então, é claro que essas pessoas vão ter esse desejo. E muito de passar por uma lógica também não capacitista, de compreender que essas pessoas vivem na sociedade e que elas têm referências de vivência de gênero, de vivência de sexualidade, e tudo isso tem que ser visto e compreendido. Nós não podemos, e aí volto no que eu falava antes, passar por uma infantilização dessas crianças, uma infantilização dessas pessoas adultas, como se elas fossem anjos, né? Isso, inclusive, é uma expressão muito usada, é um anjo, e por isso, né, o anjo não tem sexo na nossa mitologia. Então, essa ideia de que essa pessoa não tem vontade, não se insere na sociedade dentro da lógica de gênero e sexualidade, isso é capacitismo. Por isso, se a gente tentar tirar essa visão capacitista, a gente vai ver que a gente precisa, sim, considerar as vivências das pessoas com deficiência. Isso, evidentemente, nas pessoas com deficiência física, é óbvio, mas também naquelas que têm deficiência intelectual e que o discernimento permite que elas vivenciem dessa forma, né? Sem querer romantizar as coisas, mas hoje a gente vê pessoas, por exemplo, com síndrome de Down, que com apoio familiar conseguem viver em união estável e casamento. Repito, com recorte de gênero e classe, eu sei disso, né? A gente precisa estar atento, especialmente para que mulheres com deficiência não sejam submetidas a situações de violência numa sociedade em que a mulher frequentemente está submetida à violência, mas tirando este cuidado, né, a gente tem que pensar que a visão da família e da sociedade pode ser protetiva, mas não de anular essas pessoas, não de fingir que essas pessoas são crianças ou anjo, né, dentro dessa lógica da nossa mitologia, Rosa. Muito bem. Uma outra questão diz respeito à renda e patrimônio. O que acontece? Você falou do anjo. E aí, quando se pensa nessa parte de finanças, vem aí outra questão polêmica, né? Porque ainda também há quem diga que uma pessoa com deficiência, dependendo do grau dela, ela realmente não pode cuidar do patrimônio e da renda. Existe alguma maneira de você respaldar a pessoa com deficiência nesse sentido, para que ela não seja roubada, né? Vou falar bem claramente, ou Uhum. tenha danos com relação à sua renda e patrimônio? Rosa, como né, venho aqui colocando para você durante todo o tempo, eu tenho toda uma preocupação de que as pessoas com deficiência elas não tenham tirado delas a sua autodeterminação. Mas no que concerne a parte financeira, particularmente, eu defendo a aplicação de medida jurídica chamada curatela, né? Que sim é controvertida porque é uma medida de representação, ou seja, a pessoa ela deixa de poder administrar suas finanças, vai representá-la e tomar as decisões por ela. Mas aí vamos discutir um pouquinho isso que é importante. Por que eu defendo isso? Porque
há uma falta de discernimento para a administração de bens e renda, essa pessoa está muito sujeita a golpes da ação patrimonial, ela está sujeita ao perdimento de valores que sejam necessários para o seu bem-estar e para o seu sustento. Por isso, se ficar demonstrada que a deficiência daquela pessoa tem grau suficiente para inviabilizar que ela compreenda como funciona o dinheiro, compra e venda e contrato, eu entendo que aquela pessoa precisa ser representada. Mas veja bem, a curatela não é um salvo-conduto para que o curador faça com esse dinheiro e esse patrimônio o que bem ele entender. Né? Então, só lembrando, quando há curatela, o curador ele administra a renda da pessoa, mas ele tem que comprovar que usou essa renda em benefício da pessoa curatelada. E ele não pode vender bens, ponto. Só com autorização do juiz e com uma justificativa muito boa. Então, quando eu penso nas pessoas com deficiência que tiveram a sorte nesse país, porque isso é raro, de ter algum patrimônio ou alguma renda, né, porque são beneficiários de alguma rede de seguridade social, ou porque tem uma família que pode legar a eles, né, uma renda e um patrimônio que seria muito interessante, ou que a própria estrutura da seguridade tiver lhes garantido um mínimo de renda, dificilmente essa pessoa pode administrar essa renda por sua conta e risco. Porque ali, vou te dar um exemplo bobo, né? Toda essa pressão para que a pessoa faça consignados em sua renda, né? Se pessoas que têm o pleno discernimento já têm dificuldade de se afastar dessa situação, uma pessoa que tem um discernimento diminuído por uma deficiência intelectual, então, ele fica muito sujeito a isso. Condições de juros abusivas, golpes de pessoas, né? Golpe de Pix, quantos golpes a gente está sujeito, né, Rosa? Imagina uma pessoa que tem o seu discernimento reduzido, ou a dificuldade de ter dimensão de quanto que aquela renda proporciona de padrão de vida, compra e vende bens. Então, nesse sentido, eu acho que se a pessoa com deficiência, ela tem a sua capacidade reduzida para isso, ela pode ser colocada numa situação de curatela. Mas é dever da sociedade, da família, do judiciário, do Ministério Público, fiscalizar se esse curador está administrando o dinheiro e os bens dessa pessoa dentro dos seus interesses e respeitando essa lógica de autodeterminação que eu falava antes, dos seus sentimentos, das suas vontades, da sua percepção social, né, de sua vontade de manter relacionamentos. Então, é dentro dessa perspectiva, eu acredito que é possível uma curatela que seja respeitosa no aspecto existencial, mas que seja eficaz no aspecto patrimonial. Certo, Rosa? Muito bom. Onde que a gente pode te encontrar? Você pode deixar seus contatos? Claro, vai ser uma satisfação. Rosa, hoje eu mantenho um portal, o www.cuidadoecuratela.com.br, no qual eu coloco todas as minhas reflexões a respeito dessa medida jurídica que é a curatela. Nela eu vou falar para quem serve, né, como é que ela atende a pessoa com deficiência, tem várias informações para quem tiver vontade, está disponível de como ela funciona, tem lá um e-book disponível e gratuito para quem tiver vontade. E os contatos profissionais, eles estão no site www.laurabrito.com.br e também não deixe de colocar aí as minhas informações no Instagram, no @laura_sl_brito. Lá também eu sempre estou comunicando as novidades que coloco no site, as informações que eu faço, e claro, aí fazendo esse trabalho de defesa aí dos direitos das pessoas com deficiência. Muito bom. Você quer deixar uma mensagem final nessa entrevista muito boa? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para os seus ouvintes, Rosa, do programa Inclusive, é que busquem informação sobre a proteção das pessoas com deficiência. Né? A gente tem uma legislação muito atual, mas chegou a hora de nos comprometermos socialmente na luta anticapacitista. É chegada a hora de nos unirmos para reconhecer a diversidade e acolher todas as pessoas no seio social. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Um prazer te conhecer. Parabéns pelo trabalho. Caros ouvintes e seguidores, esse foi uma edição do programa Inclusive.